Irmãos, hoje nós não vamos dar muito enfoque a Jonas, seu chamado, sua vida, seu ministério. Eu gostaria que você tentasse fixar na trajetória, naquilo que nós vamos percorrer e entender em relação à trajetória de alguém que vem de fora para o barco. Por acaso é Jonas, mas poderia ser outra pessoa. O enfoque não é a vida do profeta, mas tente fixar em alguém que vem de fora para o meu barco, para a minha vida. Antes de eu prosseguir, de eu começar, na verdade, por favor, pergunte ao seu irmão, à sua irmã, amigo, amiga, parente, seja lá quem for que está perto de você. Pergunte a essa pessoa, em casa faça o mesmo. Pergunte aí, quanto custa um ingresso para entrar no seu barco? Eita, eu escutei daqui, viu? Eita. Pergunta para o teu irmão, é difícil ou fácil entrar no seu barco? Eita, de novo. Já que eu estou nessa linha, eu vou perguntar de novo. Há critérios a serem cumpridos ou basta querer entrar no seu barco? Não entendeu? Vai entender. Vamos lá então. Capítulo 1 de Jonas, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Você vai pregar contra ela, né? Porque a sua malícia subiu até mim, ou até a minha presença. Verso 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Sentido oposto, sentido contrário do que Deus mandou. Grave isso, se for possível, sublinhe na sua Bíblia. E descendo a Jope, note isso. A primeira atitude dele foi o quê? Levantar-se. Então, ao se levantar, você imagina, agora vai. Finalmente, agora vai dar certo. Quem se levantou, quem se levanta é para agir, quem se levanta é para fazer. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele se levanta para descer. Olha isso, estou no versículo 3 ainda, 3. E descendo a Jope, achou ali o quê? Um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e o quê? E o quê? Desceu. Segunda vez. Desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quê? De quebrar-se. Olha isso, irmão. Uma tempestade tão grande, tão forte, que o navio estava a ponto de quebrar. Imagino eu, porque eu nunca fui numa embarcação para alto mar, mas imagino eu que se diz o texto que está a ponto de quebrar-se, é porque as madeiras estavam já estalando. Não sei se você pensa assim também. E a turma ouvindo lá, né? Vai quebrar, vai ser desastre grande, né? Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Que nessa hora, irmão, todo mundo tem fé, né? Na hora do desastre, todo mundo pede socorro, todo mundo clama a Deus. Ai, meu Deus.
e lançaram ao mar as cargas. Atenção a isso. Lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, os bens, as coisas importantes, tanto materiais quanto de alimentação, aquilo que era levado comercialmente, as cargas, aquilo que os navios transportavam, aquilo que era precioso. Eles precisaram fazer o quê? Lançar no mar. Com que intuito? Com que razão? Para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, fez o quê? Desceu ao porão do navio, terceira vez. Você pode concordar que desde o momento que ele se levanta para desobedecer a Deus, ele só desce? Você concorda com isso? Ele desce a Jope, chegando em Jope, desce para o navio, e agora na hora do problema, ele desce para o porão. Eu não vou falar hoje, mas você sabe que isso não foi o final. Depois ele desceu para o ventre da baleia e não foi o final. Desceu com ela para o abismo, quer dizer, foi ao fundo do fundo do fundo do poço. Então preste bem atenção, irmãos, que isso é muito forte. Desceu ao porão do navio e tendo-se deitado, dormia o quê? Um profundo sono, um sono profundo. Olhe para o teu irmão e fala: como é que pode isso? O navio está quebrando, os marinheiros gritando, negócio, sabe, pânico total, um caos tremendo, e o cara vai dormir. Como é que dorme numa hora dessa? Como é que é possível, irmãos? Mas eu quero te falar que isso, se eu utilizar apenas como, sabe, um exemplo, uma figura, eu posso te dizer que é assim que muita gente age na vida. Está tudo uma bagunça, o negócio está quebrando, está tudo um desastre, e a pessoa dormindo. Quem olha de fora pergunta: meu Deus, não vai fazer nada, não vai reagir, não vai tomar uma atitude, não vai, sabe, claro, eu não estou dizendo tomar atitude sem pensar, é claro que eu não estou dizendo tomar uma atitude sem orientação, sem sabedoria, sabe, mas é preciso tomar atitude. Muitas vezes é preciso dar um ponto final em algumas situações, é preciso largar o passado, deixar para trás o que para trás ficou, como disse o apóstolo Paulo, e prosseguir e fazer alguma coisa. Mas não, quando a pessoa está em desobediência com Deus, um dos sintomas, não é o único, mas um dos sintomas claríssimos de serem observados, é que há uma dormência espiritual. A pessoa, ela deveria agir, ela deveria fazer, mas não faz. A vida vai passando, a vida vai embora. Olha aí para os jovens de hoje. Como é que pode uma pessoa se agarra com o celular e fica 3, 4, 5 horas com a cara enfincada naquele negócio? Não estuda, não se prepara, não brinca. Pelo amor de Deus, meu irmão, eu sou de uma geração, Manel, que a gente chegava em casa da escola, fazia as tarefas. Eu gostava sempre de estudar de manhã, para mim é sempre o melhor horário de estudar, cabeça fresca, não teve problema, é o melhor horário, tem que estudar de manhã, sabe? Quando eu chegava de 11, meio-dia em casa, almoçava, fazia as tarefas escolar, as tarefas de casa. Quando dava 3 horas, 3h30, meu irmão, estava eu no meu campinho de futebol. E a gente só voltava com escuro. Todo mundo com a canela cinzenta, os pés pretos e um colar de grude no pescoço. Isso que era vida, irmão. Mas não, sabe, não, é ou não é? É ou não é? Irmãos, eu fico vendo jovem digitando ou jogando, eu não sei como é que os polegares, sabe, não ficam, sabe, igual aquele cara musculoso. Daqui uns tempos, quando você olhar essa região dos polegares dele, vai estar com músculo.
de tão rápido que eles fazem aquele negócio o dia todo, dia todo, dia todo, dia todo, dia todo. Não vê a vida passar. As coisas acontecendo e a pessoa dormente na vida. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Não estou dizendo que é proibido divertir. Mas para muitos não é diversão. Eu preciso dar um adendo aqui, a mensagem não é essa, mas eu preciso dar um adendo. Para muitos é vício. Quer fazer um teste? Se você é viciado, tenta desligar teu celular por 2 dias, sem mexer nele, de nada. Nada, não estou falando de comunicação não, irmãos. E até essa história de comunicação é balela, conversa fiada nossa também. Porque no tempo que a gente era, pelo menos quem tem mais de 30 anos, quando a gente era criança, sabe, não existia celular, e as pessoas aguentavam esperar a gente chegar em casa para dar o recado. O que agora tem que dar agora e responder agora, de imediato. Ainda tem gente que não entende, né? Você não pode responder naquela hora, a pessoa ainda, eu mandei a mensagem e você não respondeu. Eu não posso mais comer, não posso tomar banho, não posso dormir, eu tenho que responder tudo de imediato. É uma prisão para muitas pessoas, você está me entendendo? Um aparelhinho pequenininho que controla a vida da pessoa. Ela não consegue mais viver sem isso. E eu não sou contra, irmãos, tecnologia. Se você olhar aqui no púlpito, você vai ver. Eu utilizo tablet, utilizo computador, utilizo celular. Tá? Tem nada. Eu estou falando de você ter domínio. Na hora que você fala assim, agora eu vou descansar, agora eu vou fazer outra coisa, você conseguir fazer. Se você não consegue, é vício. E todo vício é perigosíssimo. Todo vício é prisão. Você compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? E ele dormia um sono profundo. Atenção ao verso 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Em algumas versões diz dormente. Eu não sei como é que diz a sua. A minha diz dorminhoco, mas tem outras que falam dormente. O que você tem, dormente? Dorminhoco. O cara não acreditou no que estava vendo. Todo mundo morre, não morre, o outro dormindo. Levanta-te, disse ele, né? Clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes, para que saibamos que causa nos sobreveio este mal. Por que causa nos sobreveio este mal? E lançaram sortes, e a sorte, que eu chamo de azar, caiu sobre Jonas. Sortearam lá os nomes lá, caiu em Jonas. Sorteio dedurou ele, tá? É esse cara aí, a culpa é dele, tá? A culpa é dele. Então disseram, declara-nos tu agora, por que causa, ou por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E disse ele, eu sou hebreu, tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ele disse para eles, rapaz, sabe por que está acontecendo tudo isso com vocês? Porque eu estou fugindo de Deus. E eu quero chamar a sua atenção agora, e preste muita atenção, irmãos. Eu estava ouvindo algumas mensagens essa semana. Deus foi muito maravilhoso, porque, sabe, vários pregadores com a mesma linha de mensagem, de entendimento, que eu estava assistindo, eu disse, foi Deus, é maravilha, Deus falando. E em uma delas o pregador disse algo que eu falei, eu tenho que transmitir a mesma coisa para a igreja. O pregador estava dizendo, não se meta com quem Deus está tratando. Não se meta, não tente defender, não tente ajudar, no sentido de proteger. Você está falando? Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo, sim ou não? De proteger a quem Deus está tratando. Não faça isso, porque muitas vezes
na boa intenção de ajudar, você finda por atrapalhar o agir de Deus. Porque Deus quer tratar com a pessoa, corrigir a pessoa, botar a pessoa no eixo, e você se mete. Quer evitar o sofrimento da pessoa, quer evitar, mas não dá, meu irmão. Porque tem pessoas que só aprendem sofrendo. Eu não estou dizendo que é o melhor caminho. Eu não estou insinuando que deva ser assim. Mas tem pessoas que não dá para você proteger o tempo todo. Igual uma mãe que não vai conseguir carregar seus filhos debaixo da saia, da barra da saia, para a vida inteira. Eles vão ter que aprender a se defender na ausência dela. Vão ter que aprender a responder, a se proteger. Vão ter que aprender a batalhar pela própria vida. Não dá para carregar e proteger a vida inteira. Não dá, não é possível. E muitas vezes você se mete em problemas porque você mete o bedelho onde você não foi chamado. Você está me compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Seja um parente, seja alguém da sua família, seja um amigo, seja um irmão da igreja, seja quem for. Se Deus está tratando com aquela pessoa, é o que antigamente nós falávamos assim: está na moenda. Sabe, a gente dizia antigamente: está no estreito, está no deserto. Não é para morrer, querido. Não é para morrer. Se está na prensa, é para sair óleo. Diz para o teu irmão aí. É para sair óleo, meu filho. Tem que sair óleo desse negócio. Está no deserto, escola do Senhor. Vai aprender a depender só de Deus. Porque chega momentos que nem você, com todas as suas habilidades cognitivas, nem você com todas as suas habilidades manuais, verbais, sejam quais forem, você chega um momento que se esgota, você não acha saída, não acha solução, vai ter que se render a Deus, vai ter que dobrar o joelho e dizer: eu não consigo sozinho, me ajude, Senhor, me ajude, Pai. Amém? Porque tem pessoas que precisam ser quebradas e quebrantadas, porque não aprendem, fecham os olhos e os ouvidos ao ensinamento de Deus, não aprendem jamais. Então não se meta, por favor. Fale para essa pessoa que está perto de você: não se meta. Quando Deus estiver tratando com alguém, não se meta. Não se meta. Senão a tora quebra no seu lombo. Me perdoa a expressão. Estava lá o dono do barco, meu filho. Ele não tinha chamado, ele não tinha missão de Deus, não. Ele não tinha nada a ver com o problema. Mas agora ele perde os seus bens. Você acha que os bens que ele joga no mar fica por isso mesmo? Vai ter que dar conta depois, meu filho. É prejuízo. É prejuízo. E até quando você vai ter prejuízos por causa dos outros? Prejuízos materiais às vezes, mas outras vezes prejuízos espirituais. Espirituais. Você perde de crescer porque não se coloca no seu devido lugar. Sabe, é como se nós disséssemos a Deus: eu sei mais do que o Senhor, do meu jeito é melhor. Faz isso não, filho. Irmão, me ajude, pelo amor de Deus. Diga para o seu irmão: faça isso não. Faça isso não. Não faça não. Seja quem for, deixe que a pessoa aprenda. Amém? Existem várias maneiras de aprender. Eu prefiro duas e ensino duas. Uma é o inteligente, que apanha, mas aprende. A segunda é o sábio, que aprende só em ver o inteligente apanhar. Conhece alguém assim? Conhece? Tem gente, meu filho, não precisa apanhar não. Só em ver o outro na perra, fala assim: como é que faz certo? Como é que é? Como é que é?
Para quê? Vou apanhar para quê? Hoje apanhou, estou vendo que se fizer apanha, vou apanhar para quê? Quero não, meu filho. Eu quero o certo, me mostra o certo aí. O certo é por aqui, pronto, é por aqui que eu vou. E quem quiser que apanhe, né? Amém? Quem quiser que apanhe. Eu não estou dizendo a você que a única forma de aprender é apanhando. Eu não estou dizendo a você que Deus é um Deus carrasco. Tire isso da sua mente. Que Deus é aquele Deus carrasco, né? Que ama estar castigando as pessoas, né? Deus não é nem sádico e nem masoquista, meu filho. Esquece isso. Deus é amor, é o que diz a Bíblia. Mas também, diz a Bíblia, é justiça e fogo consumidor. Quer amor? Aqui é amor. Não, de amor é muito chato. É muito paradão, não acontece nada. Eu quero emoção. Olha seu irmão aí. Olha, tem gente que gosta de emoção. Eu quero emoção. Eu quero emoção. A sua geração, não sei, mas a minha geração, certo? Costumava dizer assim, o pessoal vai lembrar, olha para eles aqui, eles vão lembrar. Costumava ser assim, olha. Quando alguém era casado, que saía para trair, a gente não falava trair. Na minha geração, antigamente, a gente falava assim, fulano teve uma aventura. Olha, não dizia assim, né? Teve uma aventura. Vai nas aventuras, vai para tu ver, tá? Pastor, aventura, você é herói, olha uma história. Vou ter história para contar, vai ter um monte de história para contar. E muitas delas são marcas, se não no seu corpo, na sua alma. Muitas marcas, muitos corações, sabe, marcados, doídos, doloridos. Aventura, que aventura que nada, meu irmão. Nós temos uma trajetória escrita pelo dedo de Deus. Você só vai sofrer quando você desobedece. Diz para o teu irmão, só sofre quando desobedece. Somente quando você está na obediência. Quando você está na obediência, até quando dá errado, dá certo. Irmão, é maravilhoso. Não sei se você pode testemunhar isso. Não sei se você pode testemunhar, mas eu já tive muitas e muitas experiências com Deus assim. Quando a coisa deu errado, que eu ia reclamar, vim na ponta da língua para revoltar, para reclamar de Deus. Mas já tinha passado anteriores. Vamos esperar, né? Deus sabe todas as coisas. Mas assim, Deus sabe, né? Amém, né? Glória a Deus. O senhor sabe, né? O senhor sabe todas as coisas. Então vamos aguardar. Aí lá na frente, Deus me mostrava. E eu via. Quer anotar? Isso é no seminário de sabedoria. Eu vou começar domingo de novo, mas já é um bônus para você. Black Friday, né? É um bônus para você. Quando as pessoas erradas saem, as coisas erradas param de acontecer. Vou repetir. Quando as pessoas erradas saem, as coisas erradas param de acontecer. Em qualquer lugar. Se você pensar no trabalho, é assim. Você pode ver, tem aquela pessoa perturbadora, aquela pessoa invejosa, aquele filho de Satanás, sócio do chifrudo, que está lá perturbando. Quando ele sai, menino, é assim, ó. Você vai trabalhar leve, feliz. É ou não é? É ou não é? Nos relacionamentos amorosos, mesma coisa. Tem gente, irmãos, escute isso, segura na mão do outro, que é para a pessoa não se levantar agora e ir embora. Segura na mão, segure. Depois você passa álcool, tem álcool ali, um monte, ó. Segura na mão, segure. Tem gente que é catrevagem na sua vida. Catrevagem na sua vida. Você amanhece o dia arrependido do Senhor não ter te levado de madrugada. Abre os olhos e fala assim, outro dia, né? Você está rindo? É a história de vida de muita gente, irmãos. Mais um dia, a pessoa
Já disse a você, quando você estiver perto de alguém, a pessoa tem o tempo todo dia assim, ó. É igualzinho panela de pressão, meu filho. Está botando para fora um pouquinho, porque se guardar, estoura, explode. Só o que eu não entendo é porque tem gente que, sabe, a catrevagem foi embora. Olha para o teu irmão. E a pessoa ainda fica triste, olha. Quem sabe? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, já falei aqui muitas vezes, irmão. Já falei muitas vezes aqui. Você nunca vai encontrar um tesouro chorando por quem lhe perdeu. Quem chora é quem perde. Quem chora é quem perde. Irmão. Você imagine, um dia que você passa na rua, você já encontrou R$100 na rua? Te garanto, você não encontra R$100 chorando. Ah, meu dono foi embora, me deixou aqui. Quem chora é quem perdeu, meu filho. Quem perdeu que fica revoltado, tem que dar até cascudo em si próprio. Perdi meu dia. Sabe, quem chora é quem perde. Você tem que entender isso, meu irmão. Você tem que ficar feliz com o novo de Deus. Amém? Amém? Sei lá, você amanhece o dia, abre a janela, sabe, bota uma roupa nova e grita, let it go. Grita lá, estou livre, Catrevagem foi embora da minha vida, solta até fogos. Pei, que foi isso? Estou feliz. Olha a Deus, agora estou livre. Olha para o teu irmão, e não vou errar de novo, diz aí. Não vou errar de novo, espero, né? Não, uma vez basta, pastor, Deus me livre, ninguém aguenta doer dessa coisa não. Isso é terrível demais. Pois é, mas o grande problema é que às vezes Jonas, queridão, se você tem o nome de Jonas, é só coincidência, tá? Não me processa. Se você tem o nome de Jonas, fica tranquilo que eu estou falando da Bíblia, tá certo? Muitas vezes a pessoa, o mal, entra na sua vida sorrateiramente, você não percebe. Você não percebe que é atraso. Você não percebe que é problema. Você não percebe. Mas há sinais que mostram que a coisa não está certa, que a coisa está errada. Uma delas, você tem perdas. Você começa a perder. Sabe, como aquele dono do barco que tem que jogar fora coisas importantes para si. Por que você tem que jogar coisas fora? Por causa dos outros. Coisas que são importantes para você. Por quê? Porque o outro chegou na sua vida e agora então você tem que jogar fora para as coisas não afundar? Para o barco não afundar? Meu filho, ele vai afundar de qualquer jeito. Porque o problema não é você e nem suas coisas. O problema é a pessoa. É ela que tem que mudar, não você. Sim, você tem que mudar, eu tenho que mudar, nós temos que mudar, mas eu falo no sentido daquela coisa específica ali. Amém? E quantos de nós, irmãos, nós cristãos, estou me referindo, quantos de nós se martirizam por quem não merece? Por quem não dá valor? Por quem só exige de nós o que não são? Porque se tem uma coisa que me revolta, é quem exige perfeição do outro e a pessoa é cheia de erro, cheia de falha. Aí exige do outro ser perfeito. Não, porque você faz isso, você faz aquilo outro, e você não sei o quê. E você? E você? Eu olharia para a pessoa e dizer, tu é perfeito, né? Tu não erra, né? Por que muitas pessoas não fazem mais? Porque não tem mais saco. Não tem mais saco nem para isso. A pessoa não tem mais paciência nem para isso, porque sabe que não vai dar em canto nenhum. Nem adianta, não é uma conversa inteligível, inteligente. Não é uma conversa, um diálogo que vai construir nada. A pessoa nem conversa mais, ela nem amarra a boca, porque ela sabe que o final daquilo ali é só discussão. A pessoa se cala. Mas enquanto você se cala, ou mesmo que você grite, ou mesmo que você clame, enquanto Jonas estiver no barco, ele continua em tempo de quebrar-se.
em tempo de afundar. E às vezes Jonas, irmãos, tem essa capacidade de ir lá para o fundo, fica quietinho, ninguém nem lembra dele, e está ele lá, e a perturbação junto com ele. Estou falando de Jonas, mas entenda, não estou falando aqui de sexo não, masculino e feminino, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for. Às vezes o Jonas é você que entrou na vida de alguém para perturbar, você que entrou na vida de alguém para afundar, só causa peso, mágoa, chateação. Por quê? Por quê? Desobediência. Quando eu dou seminário para casais, em breve nós vamos voltar, assim que for liberado tudo nós vamos voltar, seminário para casais. Depois eu recebo as irmãs e muitas delas chegam para mim e falam assim: pastor, olha, eu não aguento mais esse homem. Mas não, a gente já conversou, a gente já... Não muda não muda. E eu entendo isso quando esse homem da qual ela fala é alguém que não escuta a palavra, mas quando é alguém que escuta a palavra, se espera que a pessoa mude. Mas aqui está a prova, que mesmo ouvindo a palavra de Deus, a pessoa pode decidir não atender, decidir ir para o sentido oposto do que Deus manda. Deus diz assim: vai para cá, a pessoa vai para lá. Só que ela vai, e junto com ela vai a perdição, junto com ela vai o problema, a falta de paz, a falta de harmonia, a falta de amor, a perturbação. Querido, eu quero que você escreva uma coisa nos seus corações, no seu coração. Se puder, escreva no caderno também. Escreva o que eu vou te falar agora. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que te coloca em rota de choque contra a vontade de Deus, não precisa de mais prova nenhuma. Aquilo não é de Deus. Porque quando uma coisa é de Deus, eu estou falando de amizade, eu estou falando de relacionamento amoroso, eu estou falando de relacionamento, né, entre irmãos, família, eu estou falando de relacionamento pai, filhos, filhos e pais, eu estou falando de relacionamento irmãos de fé. Não importa, qualquer contato humano, quando é de Deus, te faz crescer. Você se sente bem, você se sente bem, você cresce, se fortalece, quando a coisa é de Deus. Não estou falando quando está atravessando um problema, não estou falando quando está atravessando uma dificuldade, que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não estou dizendo que porque estamos atravessando um problema agora, não somos de Deus. Eu vou te provar isso na Bíblia, tá certo? Por favor. Mas eu estou falando da coisa que não muda, nunca, jamais. Nenhum tipo de mudança, nenhum grau de mudança. Ou às vezes a pessoa está exigindo do outro o que não é possível, uma perfeição que não é alcançável, nem lógica é. Ou a pessoa está lá num relacionamento que só traz prejuízo. E só você pode identificar isso, só você pode definir isso, ninguém mais pode. Tudo bem? Amém, irmão? Está claro isso? Está claro isso? Vamos adiantar aqui, eu vou citar, depois você lê, não dá tempo agora. Então, ele diz: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus dos céus, eu estou fugindo da presença de Deus. Eles disseram: por que você fez isso, rapaz? E agora, o que nós temos que fazer para essa tempestade passar? Para que nós não venhamos perecer junto com você? Temos nada com isso. Temos nada com o seu problema. Vamos morrer junto com você, porque você está desobediente. Jonas diz: se me lançar no mar, acalma. Mas não quiseram. E aí que eu chamo sua atenção. Continue lendo depois em casa. Eles não quiseram. Ao contrário disso, o que fizeram? Remar. Ou seja, vamos usar a nossa força para mudar a situação. Não resolve. Você pode esforçar, você pode remar, você pode nadar, você pode fazer o que você quiser. Não resolve, porque não depende de você. Não depende só de você. Você pode auxiliar, você pode estender a mão, você pode ofertar ajuda, ofertar consolo, conforto. Isso é louvável, isso é bom, é maravilhoso, até que não te prejudique. Na hora que começa a te prejudicar, você está errado.
Você está errada. Porque o limite estabelecido na Bíblia de amor ao próximo é como a mim mesmo. Eu não posso fazer por outro que me prejudica. Você está errado. Você está totalmente errado. Está me entendendo? Sim ou não? A não ser que você seja daquelas pessoas, como eu falei no início, que gosta de aventura. Olha de novo para essa pessoa aí. Olha. A não ser que você goste de aventura. Eu gosto, dou maior valor uma aventura. Ai, emocionante, pastor. Né? Tem gente que gosta de viver no limite. Eu prefiro paz. Amém? Eu prefiro paz. Diga graças a Deus. E não teve jeito. Tiveram que lançar Jonas ao mar. E diz a Bíblia Sagrada que na hora que jogam ele no mar, o mar se acalma. Só que o barco está todo arrebentado. A carga foi-se embora. Quem ficou com prejuízo? Eles. Por favor, pergunte ao seu irmão, até quando você vai ter prejuízo por causa dos outros? Note que eu não estou falando apenas de prejuízo financeiro. Prejuízo emocional, prejuízo espiritual. Quantos forem, até quando você vai ter prejuízo? Até quando? Está me entendendo, sim ou não? Obreiros queridos, me ajudem aí para a gente poder caminhar para a oração. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Por favor. Novo Testamento, você abre o Novo Testamento, Mateus, Marcos, é o segundo Evangelho. Marcos capítulo 4. Eu vou te mostrar outra cena, com outro barco, com outro convidado, com outra tempestade, mas com uma situação diferente. Amém? Diz o texto: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Está falando de Jesus. Eles, os discípulos, deixaram a multidão, levaram Jesus com eles, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Preste atenção ao verso 37. Eu leio o 36, li o 36. Eu não falei não, né? Ah, perdão, irmãos. Então vamos ler novamente. É Marcos 4, 36. Perdão, desculpe. Marcos capítulo 4, verso 36 diz: e eles, vocês também não são fáceis, né? Tudo fazendo careta, eu não sabia o que era. Misericórdia. E eles, acharam agora? Deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barquinhos. 37. E levantou-se o quê? Grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. Olha para mim. Quem é que estava desobediente agora a Deus? Ninguém, irmãos. Você não precisa estar em desobediência para que venha um problema. Isso é um fato para que você entenda que quando vem a luta, pode ser ou pode não ser desobediência. Não é um fato de você estar passando uma grande dificuldade, uma grande luta, que você é o culpado, que você é desobediente. Não, não é isso não. Você pode estar numa grande guerra, numa grande luta, porque é uma provação, porque é um momento de desafio, porque é um momento para você exercitar a sua fé. Amém? Sabe, como qualquer aluno que para passar de ano precisa passar primeiro por uma prova, assim também é na vida espiritual. Para ir para o próximo nível, tem que ser aprovado. E para ser aprovado, primeiro precisa ser provado. Amém? Não havia nenhum desobediente, mas mesmo assim, lá se vem tempestade de novo, lá se vem vento forte, lá se vem o navio agora quase inundando. Qual é a diferença? Verso 38, aqui é a diferença. E ele quem? Ele quem? Jesus, Senhor Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada.
Espera aí, outro dormindo no meio da tempestade? Espera aí, mas a gente agora há pouco não viu que isso era errado? Qual a diferença, irmãos? É que um está inerte ao problema e o outro está com o problema sob controle. Amém? Está quebrando pau, meu irmão. O negócio está pesado. Mas eu estou em aliança com Deus. Não afunda meu barco. Não afunda. Por quê? Porque Ele está nele. Ele está nele. Amém? Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? O Senhor não se importa, não? Olha, irmão, eu vejo muita semelhança. É muito parecido. Agora, diferentemente do mestre do navio, são os discípulos que vêm desesperados até ele. Peraí, o Senhor não se importa não com o que está acontecendo? Nem todo mundo que está quieto, irmãos, está parado. Eu anotaria isso. Nem todo mundo que está quieto está parado. Amém? Verso 39. E ele, despertando, fez o quê? Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Precisou jogar alguém fora? Não. Bastou o quê? Falar, ordenar. Porque quando você está em aliança com Deus, a natureza reconhece a autoridade de Deus. De Deus. Não é minha, não é sua, é de Deus. Amém? Quando você está em aliança com Deus, não há porquê desespero, não há porquê estardalhaço. Basta apenas que você esteja ligado com Ele e que você ordene para aquilo que está contra você, aquilo que está se levantando contra a sua vida, pare em nome de Jesus. Irmãos, eu quero terminar aqui com a declaração de Jesus, que para mim é linda, é forte, mesmo sendo uma repreensão, ela é linda e forte. Ele disse no verso de número 40, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Eu não sei se te disseram, mas em Apocalipse está escrito que uma das classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus são os tímidos e covardes. E quando eu era criança, isso me preocupava muito, porque eu era muito tímido. Eu falei: tá ruim para mim, rapaz. Estou enrolado, porque eu olhava os camaradas que eram extrovertidos, eu falei: eu tenho que ser assim para ser salvo? Vixe. Primeiro, não sei dançar, não sei falar. Era meu Deus, magro que dava dó. Vocês sabem, né? Meu paletó listrado era de uma listra só. E eu olhava os camaradas que pregavam, que cantavam um negócio, eu falava: misericórdia. Até que o Espírito Santo me revelou que a timidez da qual fala a Bíblia não é a vergonha de falar em público, não é a vergonha de se apresentar perante as pessoas, mas a timidez da qual fala a palavra de Deus é não usar a autoridade dada por Deus na sua própria vida. Preferir ficar quieto, preferir ficar inerte, apanhando e não usar a autoridade de Deus. Porque tem gente que é assim, irmão, apanha, até não aguentar mais. Aí quando não aguenta mais, lá vai, faz besteira. Não é isso que Deus quer. Diz para o teu irmão: segura na mão aí de novo e aperta bem forte. Estilo homem, vai. Nível 4, hard, vai. Aperta aí forte. Isso, igual eu quando aperto. Aperta aí. Aperta, isso. Fala assim: quieto, facho. Olha as bobagens, não dá ouvido a Satanás não, viu, meu?
Não dá ouvido ao capeta, não. Vou chutar o pau da barraca. Eu vou, agora ninguém me segura. É exatamente o que ele quer. É exatamente isso que ele está esperando que você faça. Que você saia do monte da oração, que você saia do monte da consagração, que você perca o direcionamento de Deus. Vou me entregar, vou rasgar. Quem lembra dos Trapalhões? Você lembra dos Trapalhões? Irmãos, eu lembro muito quando o Renato Aragão, Didi, né? Ele diz assim: eu vou me matar. Eu fico imaginando que a gente fazendo isso, irmão. Vou me matar, acaba comigo. Quem para com isso? Olha para o teu irmão e fala: toma jeito. Não, para com isso. Soltar a franga, rodar a baiana, para com o negócio. Coisa feia. Você é crente, irmão. Fala assim: não é coisa de crente, não. Isso não é coisa de crente, não, meu filho. Para com isso. Se revoltar contra o mal é contra o mal. A nossa guerra é contra? É contra? É contra a carne? Não. Contra o sangue? Não. Significa dizer o quê? Não é contra pessoas. A nossa guerra não é contra pessoas, por mais que pessoas sejam usadas. Olha para o teu irmão: tem muitas. Menino, tem muitas. Mas a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, ela é espiritual. E é nela que você tem que estar, porque nela você vence. Em nome de Jesus. Jesus repreende dizendo: por que vocês são tão tímidos? E ele termina dizendo: ainda não tendes fé. O que ele está dizendo com isso, pastor? Que bastava eles mesmos terem repreendido o vento e o mar em nome de Jesus. Amém? Deus não se incomoda quando você pede socorro. Deus não se zanga quando você pede ajuda. Mas tem coisas que é para você fazer e não Deus. Para com essa coisa: está na mão de Deus, está na mão de Jeová. Que conversa fiada. Tem que estar na sua mão, porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai descer do céu para fazer, não, meu filho. É você que tem que fazer, é você que tem que falar, é você que tem que agir, em nome de Jesus. E eu termino perguntando a você: ei, quem é que está no teu barco? Se for Jonas, é um perigo. Se for Jesus, mesmo na tempestade, amém? Mesmo na tormenta, você vai dizer: o vento balançou meu barco em alto mar. Oh, aleluia, glória a Deus. Querido, você que assistiu essa mensagem, se de alguma forma ela te abençoou, eu te peço, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe essa mensagem com quantos você puder. Seja você também um canal de bênção. Faça essa mensagem chegar a muitos outros que precisam ouvi-la. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai te abençoar, em nome de Jesus.